Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos bater um papinho, nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que muitos tratam com certo desdém, com muito preconceito, um assunto ainda bastante indigesto para muitas pessoas, mas um assunto que precisa ser debatido porque acomete milhões de pessoas no Brasil e milhões, por que não dizer bilhões de pessoas em todo o mundo. A clássica e mais presente do que nunca, depressão. A gente ouve falar em depressão, bipolaridade, transtornos psiquiátricos, nós falamos de síndrome do pânico, né? Aquele medo de tudo. E muita gente imagina que isso é frescura, falta de ocupação, falta do que fazer. E quem diz isso fala com uma certa tolice, porque por desconhecimento de causa, por não saber do que se trata, de repente por falta de amor ao próximo, né? E por felizmente nunca ter sido acometido por uma depressão. Ok? Vamos bater um papinho sobre isso? Pessoal, eu separei aqui, antes da gente refletir sobre o tema, uma definição de um dicionário que me acompanha, um dicionário que eu gosto muito, ele é bem atual e bem completo, e vamos entender o que ele fala sobre depressão. O que é essa flamigerada depressão que tanto tira o sono, de humor, a paciência, destrói os sonhos e o interior de tantas pessoas. Vamos ver o que a definição de depressão. Depressão, ato ou efeito de deprimir, estado de desencorajamento, de perda de interesse, que sobrevém após perdas, fracassos, estresse físico e ou psíquico. No momento em que o indivíduo toma consciência do sofrimento ou da solidão em que se encontra, distúrbio psíquico que exprime por períodos duráveis e recorrentes de disforia, concomitante com problemas reais ou imaginários, ou com experiências momentâneas de sofrimento. Reais ou imaginários, daí a razão de muitos procurarem tantos médicos e realizar tantos exames e não encontram patologia, não encontram doença alguma, doença física, porque a doença é emocional. Mas a depressão, ela materializa no indivíduo dores que se assemelham a doenças físicas. Então daí essa definição de que muitas vezes o indivíduo ele se imagina acometido por uma doença física. Vamos ver mais aqui. Podendo ser acompanhado de perturbações do pensamento, da ação e de um grande número de sintomas psiquiátricos. Sensação de prostração física. Vocês já perceberam que a pessoa com depressão, ele quer o isolamento social, ele não quer ficar perto de ninguém, ele quer ficar sozinho, quietinho, de preferência dentro de um quarto fechado, sem luz, no escuro. Então, sensação de prostração física ou abatimento moral. Bipolar e que alterna episódios maníacos e depressivos. Bipolaridade. Então, meu caro, a depressão, diferente do que muitos imaginam se tratar de uma frescura, de uma falta de ocupação, de falta do que pensar, do que fazer, ela é real, ela está presente em muitas famílias, ela está presente em muitos lares, ela está presente na sociedade. As pessoas têm vergonha de falar sobre isso, porque há um preconceito enorme, né, no que tange a temática depressão, mas ela não é nem frescura, nem falta de ocupação, nem ócio, nada disso. Eu posso falar porque eu já fui acometido severamente em 2001,
há 17 anos atrás por uma depressão muito grande. Conheci e conheço dezenas de pessoas que sofrem com esse mal do século. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente vai ter muitos momentos ainda para trabalhar esse tema, porque eu vejo que é um tema de muita carência social. Mas eu costumo dizer que um tripé pode fazer você ou aquele que você conhece sair desse fundo do poço moral, que é a depressão, que deixa a gente tão à margem da sociedade, sem perspectiva, sem sonho. A gente não quer acordar e quando vai dormir não quer dormir, tem insônia, tem medos, tem angústias, enfim, é uma sensação horrível. Só quem já passou o passo sabe do que eu estou falando. E um tripé pode fazer você virar o jogo. Esse tripé eu colocaria na seguinte ordem: o indivíduo que sofre dessa patologia, segundo, a fé, certo? E terceiro, a família. E fora desse tripé, eu colocaria uma quarta opção que muitas vezes vai ter que ocorrer, que é a procura por um psiquiatra. De repente ele vai dar alguns medicamentos, vai fazer um acompanhamento para que você consiga ter uma ajuda humana. Não há nenhum crime em procurar um psiquiatra, você não está ficando louco, você não está ficando maluco, mas você está simplesmente buscando alguém que está no plano terreno a serviço de Deus para ajudar aqueles acometidos por essa doença do século, a famigerada depressão. Recapitulando, o indivíduo, porque se você quer sair de uma depressão, de um vício de álcool, de drogas, enfim, de qualquer uma dessas patologias, depende primeiramente de você. Por que eu coloquei a fé em segundo plano e não coloquei ela em primeiro? Claro que Deus está em primeiro plano sempre. Só que Deus nos deu livre-arbítrio para a gente escolher se a gente quer segui-lo ou não. Então, quando eu busco a Deus, é uma decisão minha, é meu livre-arbítrio, é meu livre querer. Então, por isso que, primeiro, o indivíduo tem que querer sair da depressão. Segundo, ele tem que ter fé. Eu acredito fundamentalmente nisso. Sem você ter o apoio de Deus, fica muito difícil. E um terceiro passo, a família. A família, muitas vezes, ela é a primeira a recriminar, a primeira a ter preconceito com você que está cometido por uma depressão. E é um grande erro. A família tem que ser a primeira a ser altiva, estimulante, motivadora, a primeira a ter paciência com você. Tem um provérbio chinês que ele diz: ame-me quando eu menos merecer, pois isso é quando eu mais preciso. E que mania é essa das nossas famílias e nós mesmos temos a capacidade de amar o próximo, amar aquele que a gente supostamente abra e fecha aspas, quando a gente diz eu amo a pessoa da minha família, eu amo meu amigo, eu amo meu colega, mas na verdade você não é bem assim, você não ama tanto, porque se você amasse, você compreenderia esse momento delicado pelo qual ele passa. Porque a pessoa com depressão, ele não tem sonhos, ele não tem perspectivas, ele não tem vontade de acordar, de dormir. Ele está vivendo um isolamento social interno e ele precisa de ajuda. Merece ajuda? Pode não merecer, mas é quando ele está mais precisando de você. Então a família precisa estar muito vigilante. Como é que a gente descobre se uma pessoa está com depressão? Você conhece, eu conheço os meus familiares, eu sei quem é mais falante, quem é menos falante, quem é mais reservado, quem é mais comunicativo. E baseado nessa percepção de conhecimento, a gente consegue propor uma ajuda, a gente consegue ajudar essa pessoa a sair do fundo do poço. Então, recapitulando o tripé da solução na minha visão: o próprio indivíduo querer, a fé, seja qual for a denominação religiosa, ou mesmo se não procurar uma denominação, que você tenha um encontro com Deus dentro da sua própria casa, e a família, não abandonar, não recriminar, não discriminar, não debochar, não ficar com rótulos, isso é fundamental. E se você precisar de um complemento fora desse tripé, não há nenhum problema, nenhum constrangimento em procurar um profissional da saúde para te ajudar com medicamento, com algum tipo de terapia, para você conseguir sair do fundo do poço. Então, meus amigos, depressão não é frescura, não é bobagem, não é nada disso. O indivíduo acometido, ele precisa de ajuda sim, começando dele mesmo. Reflita sobre isso, compartilhe com seus amigos
Em breve eu trarei outros vídeos falando dessa patologia que tanto incomoda a nossa sociedade. Um beijo no coração de vocês.